Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:08. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira, 6 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta quarta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Carga milionária encontrada em fundo falso de caminhão em Anápolis. Mega Sena sorteia hoje prêmio de 3 milhões de reais. Mais de 440 mil jovens entre 15 e 18 anos tiraram título de eleitor em março. Polícia Federal faz operação contra ex-gestores do Banco do Brasil para apurar fraudes em consórcios. Spazep, abono salarial esquecido, já pode ser sacado. Rotary Clube Vista do Sol realiza bazar solidário em Mineiros. Embaixador diz que Rússia quer manter exportação de fertilizantes ao Brasil. STJ nega pedido da defesa de Maurício Sampaio para suspender júri da morte do radialista Valério Luiz. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:09, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. O ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia afirmou hoje que a Assembleia de Acionistas da Petrobras, marcada para o dia 13 de abril, vai ocorrer já com os nomes indicados pelo governo para a presidência da estatal e para o comando do Conselho de Administração. O governo ainda não escolheu os nomes. O prazo até a Assembleia é curto, de uma semana, mas Albuquerque garante que não trabalha com adiamento. Sobre o processo de escolha dos novos executivos, Albuquerque afirmou que o governo está na fase de definir o perfil dos indicados, de acordo com a conjuntura nacional. Dentro do governo, outras autoridades cogitaram deixar a definição do novo comando da estatal para uma nova assembleia, que poderia ser marcada para maio. Isso porque o governo está com dificuldade em encontrar novos nomes depois da desistência dos indicados para presidir tanto o Conselho de Administração quanto a empresa. Rodolfo Landim e Adriano Pires declinaram dos convites depois da possibilidade de serem barrados pela área de governança da Petrobras por um eventual conflito de interesse. E a Mega Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio de 3 milhões de reais na faixa principal. As 6 dezenas do concurso 2.469 serão sorteadas a partir das 20 horas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa do YouTube. As apostas, Dariana, podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$4,50. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$17.900 de rendimento no primeiro mês. E aqui em Goiás, um caminhão que transportava vários aparelhos eletrônicos foi apreendido pelo Comando de Operações de Divisas em Anápolis ontem. Segundo os policiais, a carga estava escondida em um fundo falso no veículo. Os produtos que vieram do Paraguai, com valor total de R$2 milhões, são vários modelos de celulares, notebooks e tablets. A apreensão foi no bairro Santo Antônio, região leste de Anápolis. Os policiais abordaram o caminhão depois de reconhecerem o motorista, que tem uma ficha criminal extensa. O suspeito de 46 anos foi encaminhado à Polícia Federal de Anápolis juntamente com o caminhão e toda a carga apreendida. Jornal do Meio-Dia. 12:12 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF registrou 3 acidentes com 2 pessoas feridas e, lamentavelmente, uma morte. Esse acidente fatal aconteceu na madrugada de hoje, quando um rapaz que ainda não foi identificado foi atropelado por um ônibus no quilômetro 169, próximo a Uruaçu.
Segundo informações, o ônibus que seguia sentido Goiânia, com 24 passageiros, acabou atropelando esse rapaz que caminhava no centro da rodovia. Ele, com a idade provável entre 20 e 25 anos, trajava roupas escuras, mas não pôde ser visualizado pelo motorista. O condutor do carro foi submetido ao teste de alcoolemia e não estava alcoolizado. Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:13, voltamos falando de esportes. Afinal de contas, ontem aconteceu a primeira rodada da Taça Libertadores da América e o Atlético Goianiense da Liana atropelou a LDU por 4-0 e conquistou a sua primeira vitória internacional em seu estádio particular, o Antônio Ascioli. Comandado por Jorginho, autor de um gol, e com a participação dos outros três, de Shainon, Rainier e Rickson, o Dragão estreou com autoridade no grupo F da Copa Sul-Americana. Os gols foram os primeiros marcados no estádio em um jogo gringo, já que em 2021 o rubro-negro goiano empatou em 0-0 nas 3 partidas em casa. Embalado pelo título do Campeonato Goiano sobre o rival Goiás e provavelmente assumindo a liderança do grupo F da Sul-Americana, o Dragão volta a campo no sábado, quando estreia no Brasileirão contra o Flamengo, às 19 horas, provavelmente no Antônio Ascioli. E por falar em Flamengo, por pouco o jogo desta terça-feira não aconteceu, mas para a equipe rubro-negra não será um jogo a ser lembrado com carinho no futuro, a não ser pelo resultado. Sem jogar bem durante os 90 minutos, o time carioca fez apenas o suficiente para vencer por 2-0 o Sporting Cristal em Lima pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols foram marcados por Bruno Henrique no primeiro tempo e Mateuzinho no segundo. A outra partida do Grupo H será nessa quarta-feira, quando Talheres e Universidade Católica se enfrentam na Argentina. O próximo compromisso do Flamengo será nesse sábado contra o Atlético Goianiense em Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Flamengo volta a campo no dia 12 de abril contra o Talheres no Maracanã. No agronegócio, a quarta-feira começou com os preços futuros do milho flutuando em campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações se movimentavam na faixa entre R$87 e R$90 a saca por volta das 9h22 da manhã. O vencimento maio 22 era cotado a R$88,19, queda de 0,35%. Já o julho 22 valia R$88,05. O setembro 22 foi negociado a R$87,92 e o novembro 22 tinha o valor de R$90,39, com uma alta de 0,29%. Já a Bolsa de Chicago abriu a quarta-feira recuando para os preços internacionais do milho futuro, por volta de 9,8. O vencimento maio 22 era cotado a $7,52. O julho 22 valia $7,41. Setembro 22 era negociado a 7,13 e o dezembro 22 tinha valor de $7,01, com queda de 5,25 pontos. Segundo informações da agência Reuters, os contratos futuros do milho caíram, com os mercados se consolidando após 2 dias de ganhos. A publicação também destacou que os mercados de grãos estão avaliando o impacto da interrupção nas exportações ucranianas de milho e óleo de girassol, principais contribuintes para o fornecimento global de ração animal e óleo de cozinha, respectivamente. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. É uma vergonha o que muita gente faz contra o dinheiro dos impostos que a gente paga com trabalho, com suor, e a gente paga obrigado. Teve muito político que hoje está solto, que meteu a mão nos nossos impostos. E agora tem gente sem o menor caráter, que pega o auxílio emergencial, hoje chamado de Auxílio Brasil, que é para socorrer aqueles que, assustados por uma campanha sórdida, perderam emprego, fecharam loja, se trancaram em casa, né? E foram ajudados pelo governo usando o dinheiro dos nossos impostos. Pois ontem a Polícia Federal realizou 2 operações, uma em Mato Grosso, outra em Rondônia, para pegar gente que estava falsificando para se beneficiar do auxílio emergencial. Tem pelo menos 26 aí.
Foram várias operações de busca e apreensão. É incrível, né? Sempre há gente com ausência de caráter a fazer isso. Bom, por outro lado, há vitoriosos. Eu quero falar de novo em 2 jovens brasileiros de 25 e 26 anos que agora estão ingressando na lista de bilionários do mundo, que é levantada pela revista Forbes. Cada um deles tem $1,5 bilhão de dólares. O Henrique Dubugras, que tem 26 anos, e o Pedro Francischini, que tem 25. Eles são especialistas em assuntos digitais. Botaram uma empresa na Califórnia que entrega em 5 minutos cartão de crédito digital e em 5 dias o cartão de crédito físico. E foram um sucesso. Olha só, acho que a intenção é assustar os investidores. A presidente do PT reafirmou ameaças feitas pelo pré-candidato do partido de que vai revogar a reforma trabalhista, que atualizou as leis do trabalho e aumentou a possibilidade de dar emprego, vai reverter privatizações, não sei como vai fazer isso, e vai anular o limite de teto de gastos, né, que é gastar à vontade o dinheiro do público, do distinto público pagador de impostos. Só pode ser vontade de prejudicar o país. Não vai prejudicar o governo, vai prejudicar muito mais o país, porque vai assustar aqueles que investem e que geram empregos. Essa é a questão. Bom, e queria falar de eleição na Europa. Na Hungria e na Sérvia foram reeleitos o primeiro-ministro, chefe de governo da Hungria, de direita, e o presidente da Sérvia, reeleito também, com mais votos que tiveram na eleição anterior. Eles são amigos de Putin, foram cumprimentados por Putin. E semana que vem é eleição, né, nesse fim de semana, é eleição na França, que está lá concorrendo o nosso conhecido Macron, a Marine Le Pen, que é de direita, e o Jean-Luc Mélenchon, que já recebeu mensagens de Lula e de Dilma, concorre pela esquerda, né? Depois dessas mensagens, certamente o eleitor francês vai pensar bastante no seu voto. E só para encerrar, nós estamos num dia em que finalmente chega ao plenário do Senado, porque ontem não chegou o requerimento que convida Alexandre de Moraes para ser ouvido no Senado sobre esses inquéritos que não seguem a Constituição nem o devido processo legal. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:22, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, e já no próximo bloco vamos destacar para você que a Polícia Federal
Federal fez operação contra ex-gestores do Banco do Brasil para apurar fraudes em consórcios. PIS/PASEP, abono salarial esquecido já pode ser sacado. Rotary Clube Vista do Sol realiza bazar solidário em Mineiros. Não saia daí, voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:26, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa quarta. E a Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar fraudes no sistema de consórcios do Banco do Brasil. Os investigadores cumprem mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Paraná. A TV Globo apurou que os alvos da operação são ex-gestores e funcionários do banco. Eles são suspeitos de desviarem mais de 100 milhões de reais do sistema de consórcios. Em nota, Daliana, o Banco do Brasil disse que informou às autoridades policiais assim que as irregularidades foram identificadas na BB Consórcios e que o banco continua contribuindo com as investigações. Essas investigações começaram depois de uma auditoria do banco concluída no ano passado. Os fiscais constataram a aprovação de 2 operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim. O próprio Banco do Brasil denunciou o suposto esquema à Polícia Federal. A corporação afirmou que os suspeitos são investigados pelo crime de gestão fraudulenta, que tem pena de 3 a 12 anos de prisão, além de multa. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou ontem que 445.553 jovens com idades entre 15 e 18 anos emitiram seu título de eleitor no mês de março. Ainda segundo o ministro, em fevereiro foram registrados 349.160 novos eleitores dessa faixa etária. Os dados foram apresentados por Fachin aos demais integrantes da Corte Eleitoral no início da sessão de ontem. O ministro lembrou ainda que entre os dias 14 e 18 do mês passado, o tribunal promoveu a Semana do Jovem Eleitor de 2022, uma ação de comunicação com o apoio de 27 tribunais regionais eleitorais para tratar da importância do primeiro voto. Para Fachin, a iniciativa foi um sucesso, sendo que no período foram emitidos mais de 90 mil títulos a jovens com seu primeiro título eleitoral. Em janeiro desse ano, o número de novos títulos concedidos alcançou 349.768. Podem votar nas eleições desse ano todos os jovens que tenham pelo menos 16 anos no dia da eleição, 2 de outubro, e o prazo para tirar o título é 4 de maio. Voltando aqui para Goiás, a Polícia Civil Goiana divulgou que mais de 50 pessoas denunciaram que foram vítimas de um golpe que teria sido aplicado pelo empresário Henrique Scomori Ramos e sua esposa Fernanda Amate Oliveira. O casal é suspeito de causar um prejuízo de cerca de 50 milhões de reais com apostas esportivas e investidores de Anápolis. De acordo com o delegado Jorge Bezerra, responsável pela investigação, mais de 2.000 pessoas podem ter sido vítimas do golpe. Segundo o investigador, a Polícia Civil está colhendo depoimentos e ainda não há previsão para a conclusão do inquérito. Conforme divulgado pela própria polícia, Henrique e Fernanda foram presos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na fila de embarque de um voo para Portugal no último sábado. O casal foi levado para um presídio de Anápolis e a investigação apontou que os investidores faziam aportes em dinheiro e esperavam grandes retornos, já que Henrique Sacomori indicava a impossibilidade de perdas devido a um software que as evitava. Como descreveu Jorge Bezerra, os titulares da empresa anunciaram no dia 29 de março que haviam perdido 99,88% dos valores investidos. Após a divulgação da informação, o casal teria fugido para um local incerto. Jornal do Meio-Dia. Polícia Civil e Federal prendem casal suspeito de golpe milionário. Os detalhes com Osana Alves. A Operação Sala de Embarque, realizada pela Polícia Civil de Goiás por meio do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais de Anápolis e a Polícia Federal, prendeu o casal de empresários Henrique Sacomori Ramos e Fernanda Amate Oliveira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A dupla, que se preparava para embarcar para Portugal, é suspeita de aplicar golpes que ultrapassam a 50 milhões de reais. Mediante empresa de apostas esportivas.
De acordo com denúncias apresentadas pelos investidores da empresa, os suspeitos receberiam grandes montantes em dinheiro em troca de suposto retorno lucrativo e garantido. No dia 29 de março, no entanto, os investidores alegaram perda de mais de 99% dos valores investidos. Alegaram ainda que os responsáveis pela empresa haviam fugido sem dar satisfação aos credores. De acordo com a investigação, os investidores chegaram a aplicar mais de 50 milhões na empresa. Após a perda, o empresário chegou a manter contato com as vítimas, apresentando sua versão sobre a perda dos valores. No entanto, permaneceu em lugar incerto e sem ser localizado. Algumas vítimas procuraram o grupo de repressão a crimes patrimoniais, onde foi instaurado inquérito policial. Investigações apontaram que os suspeitos dos golpes pretendiam deixar o Brasil e fugir para o exterior com a finalidade de escaparem da responsabilização criminal. Considerando a iminente possibilidade de fuga, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ambos. O pedido foi deferido pelo juiz competente. Durante a Operação Sala de Embarque, os policiais civis de Anápolis se deslocaram até Guarulhos, São Paulo, para dar cumprimento à ordem judicial expedida. Após 12 horas de viagem, os policiais civis, com apoio da Polícia Federal, conseguiram capturar o casal enquanto estavam na fila de embarque para Portugal. Após a prisão, foi feito o recambiamento dos capturados para Anápolis. De Goiânia, Osana Alves. 12:32, voltamos falando mais uma vez aqui de Copa Libertadores. A expectativa gerada por quase 2 semanas sem jogos, tempo para treinar e um reforço pronto para estrear se transformou em frustração no Corinthians. O time de Vitor Pereira perdeu por 2-0 para o Always Red da Bolívia na noite de ontem, no início da sua caminhada na Copa Libertadores. Eliminado do Campeonato Paulista na semifinal, o Corinthians se dedicou desde então à preparação para encarar o rival boliviano e os mais de 3.600 metros de altitude de La Paz. Mas nada deu certo diante de um time que é apenas o 10º colocado do campeonato local. Os medalhões corintianos não brilharam e o quase esquecido João Pedro cometeu um pênalti no início do jogo e a falta de atenção custou um outro gol no começo do segundo tempo. Marcos Riquelme de pênalti e Ramalho fizeram os gols. Começou mal a busca pelo bi da América. O Always Red encerra a primeira rodada na liderança do Grupo E, com 3 pontos ao lado do Deportivo Cali, que venceu o Boca Juniors pelo mesmo placar. O Timão divide a lanterna com os argentinos e já tem jogo decisivo na próxima quarta-feira, em casa, contra o Cali. Voltando ao agronegócio, os preços da soja reagiram ontem no mercado brasileiro, acompanhando os ganhos dos contratos futuros em Chicago e do dólar frente ao real. No entanto, a movimentação permaneceu lenta, com os produtores retraídos e atentos à reta final da colheita. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços em alta. O bom desempenho de outras commodities garantiu o movimento de recuperação de parte das perdas da semana passada, quando as cotações caíram quase 7%. A alta das commodities sempre ligada às preocupações com o conflito da Ucrânia. A semana, como dissemos, iniciou com o sentimento no mercado de que um acordo para o fim da guerra ainda está longe de ser alcançado. Outro ponto que ajuda na recuperação é a boa procura pela soja norte-americana. As inspeções de exportação norte-americana de soja chegaram a 737.372 toneladas na semana encerrada, no dia 31 de março, conforme relatório semanal divulgado pelo Departamento de Agricultura americano. O mercado esperava um número de 725 mil toneladas. E o Rotary Clube Vista do Sol realiza mais uma edição do seu Bazar Solidário em Mineiros neste sábado, das 14 às 17 horas. O evento será realizado no Salão da Loja Maçônica Dom Pedro I, na Rua 8, esquina com a Rua 7, perto do estádio do MEC. A renda arrecadada por meio da ação será revertida em prol da Fundação Rotária e também do projeto Costurando Sonhos. Jornal do Meio-Dia. Imposto de renda, prazo para declaração é prorrogado até o dia 31 de março. A reportagem é com Rafaela Soares. A Receita Federal anunciou a prorrogação do prazo para declarar o imposto de renda para o dia 31 de maio. Antes,
Toda a documentação deveria ser entregue até o dia 29 de abril. Mesmo com a alteração nos prazos, as restituições seguem o cronograma informado pela Receita anteriormente, sem alteração. As datas permitidas para quem optar por débito automático passam a ser dia 10 de maio para a primeira cota até o dia 31 de maio para as demais. Já no caso das declarações enviadas após o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser realizado com DARF. Segundo a Receita Federal, a prorrogação busca amenizar os efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19, que possam dificultar o preenchimento correto e envio das declarações. De acordo com a Receita, alguns órgãos e empresas ainda não estão com serviços de atendimento totalmente normalizados. O aposentado livre a pele sempre prepara a declaração própria e da esposa. Com essa ampliação, ele afirma que terá mais tempo para conferir toda a documentação. Essa prorrogação do prazo da entrega do imposto de renda, ela é benéfica porque ela ajuda a você ter mais tempo e mais calma para fazer o imposto de renda, né? Então, tudo que você tiver mais tempo e tiver mais calma, mais tranquilidade para poder fazer é interessante. O programa do Imposto de Renda pode ser baixado no site da Receita Federal. São esperados mais de 34 milhões de declarações. São obrigados a entregar a documentação brasileiros com rendimentos acima de R$ 28.559,70. A multa para o atraso na declaração é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, limitado a 20% do total. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. O economista Max Leno recomenda enviar a declaração o quanto antes. Aqueles que conseguem efetivamente entregar a sua declaração de imposto de renda dentro do prazo estabelecido, há algumas vantagens, né? Dentre elas, o fato de que quanto mais rápido entregar, maiores são as chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Apesar da mudança no prazo de entrega, o calendário de restituição será mantido. Elas vão ser feitas em 5 lotes. Os primeiros pagamentos começam no dia 31 de maio de 2022. Reportagem Rafaela Soares. 12:38, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira e voltamos abrindo espaço, claro, para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Embaixador diz que Rússia quer manter exportação de fertilizantes ao Brasil. STJ nega pedido de defesa de Maurício Sampaio para suspender júri da morte do radialista Valério Luiz. Os detalhes destas e outras notícias você vai saber já já, logo após o intervalo, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:41. Já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o novo empréstimo anunciado pela Caixa Econômica Federal por meio do aplicativo Caixa Tem começou a valer na última segunda-feira. Lançado como uma das iniciativas do programa Renda e Oportunidade do Governo Federal, o Sim Digital, o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, consiste em 2 operações. Para pessoas físicas, é liberado empréstimo de valor de R$300 a R$1.000, com taxas de juros a partir de 1,95% até 3,60% ao mês, parcelamento de 12 a 24 meses. A modalidade também vale para quem está com nome sujo, mas há limite para as dívidas. Microempreendedores individuais, o empréstimo vai de R$1.000 até R$3.000. Taxa de juros a partir de 1,99% até 3,60% ao mês, parcelamento de 18 a 24 meses. As condições para a contratação do Sim Digital foram definidas na última segunda-feira pela portaria número 660 do Ministério do Trabalho. Entre elas está a de que o tomador do empréstimo não pode ter, em 31 de janeiro deste ano, dívidas em valores acima de R$3.000. Não são considerados para esse limite financiamentos imobiliários e limites de crédito bancário não utilizados. A pessoa física deve estar interessada em ser empreendedor autônomo ou querer empreender, mesmo que informalmente.
propósito do empréstimo será questionado. Os MEIs têm ainda que possuir um mínimo de 12 meses de atividade e constituição para solicitar o empréstimo e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais da empresa. E a defesa de Maurício Sampaio teve um pedido de suspensão do júri da morte de Valério Luiz negado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O advogado do cartorário, aliás, apontado como mandante do crime, entrou com uma ação para que o julgamento só fosse realizado após a análise de uma questão que pode aumentar a pena do seu cliente se condenado. A decisão que indeferiu o pedido foi assinada pelo ministro Jesuíno Rissato na segunda-feira, mas publicada somente hoje no STJ e cabe recurso. Ao negar o pedido de suspensão do júri, o ministro disse que o tipo de ação usado pelo advogado, um habeas corpus, é o adequado para essa solicitação. Por isso, o magistrado explicou que segue uma orientação do Supremo Tribunal Federal de não aceitar o processo nessas condições. Ainda de acordo com o ministro, a questão exige uma análise dos dados do processo que não é possível no tipo de ação proposta. Jornal do Meio-Dia. Governador Ronaldo Caiado anuncia investimentos de mais de 20 milhões de reais na cultura de Goiás. A matéria você confere com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado lançou a temporada 2022 de festivais e mostras promovidas pela Secretaria de Estado da Cultura. Foram apresentadas ao público as informações sobre o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, a Expo Cavalhadas, a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu, Tempo, o Canto da Primavera, Mostra de Música de Pirenópolis e o concurso Canto da Primavera Kids. O governo de Goiás anunciou ainda a reforma de parte do Martim Sererê e a criação da Casa de Cultura de Goiás, Altamiro de Moura Pacheco. As atrações fazem parte da estratégia de retorno presencial às atividades do setor de maneira segura por conta da pandemia e da Covid-19 e têm o objetivo de valorizar a diversidade da cultura goiana. Serão investidos mais de 20 milhões de reais para a realização dos eventos. O governador Ronaldo Caiado destaca a importância da volta dos eventos culturais no estado de Goiás, principalmente para o turismo. É o retorno da vida como ela é, ou seja, daquilo que nós ficamos impedidos por 2 anos. E agora nós estamos retornando com todo o nosso potencial de poder alavancar Goiás. É um estado que cada vez mais mostra o seu potencial, não só em situações já consolidadas como Caldas Novas, mas mostrando hoje o caminho Cora Coralina, que é algo que vem impactando cada vez mais no turismo brasileiro. São milhares de pessoas já se deslocando para aquela rota de Corumbá até a cidade de Goiás e ali podendo fazer trecho dela ou num todo, são 330 quilômetros, como também Alto Paraíso cada vez mais crescendo, né? Ali naquele local ali que é algo especial, onde o turismo avança muito forte ali também na região, e outros tantos do estado de Goiás, como nós temos aqui também a prefeita de Porangatu, e teremos também o festival ali no nosso extremo norte do estado de Goiás, e outros tantos que nós também vamos atender com esse novo espaço fiscal. Para formular o novo calendário, o governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura, firmou parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com a Universidade Estadual de Goiás e com o SESC. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:46 e o Atlético Paranaense empatou com o Caracas em 0-0 na noite desta terça-feira no Estádio Olímpico pela primeira rodada do Grupo B da Libertadores. O Furacão não fez um grande jogo, mas criou chances suficientes para sair com a vitória, principalmente com Terans. Já Los incomodaram em chutes de fora da área, com destaque para Inquiola. Com igualdade, o Atlético Paranaense não vence como visitante em estreias da Libertadores desde 2000, com 2 empates e 2 derrotas. Atlético e Caracas somam 1 ponto no Grupo B. Adversários Strong West e Libertad se enfrentam nesta quinta-feira na Bolívia. O Atlético entra novamente em campo contra o São Paulo no domingo às 19 horas no Morumbi, pela estreia do Brasileirão. Na Libertadores, o Furacão recebe o The Strongest na próxima quinta-feira às 19 horas na Arena da Baixada. E o embaixador da Rússia aqui no Brasil, Alexei, disse que Moscou trabalha para manter a exportação de fertilizantes para o país em meio a restrições ao comércio ligadas à imposição de sanções contra o país por causa da guerra na Ucrânia.
O diplomata aproveitou a sua fala em audiência pública realizada pela Comissão de Relações Exteriores no Senado nesta terça-feira para apresentar a versão russa sobre a notícia de corpos encontrados nas ruas e também em valas comuns na cidade de Bucha, reconquistada pelos ucranianos no fim de semana. O presidente Zelensky acusou as tropas de Moscou pelas mortes, falando em genocídio e crimes de guerra. O episódio levou a pressão internacional sobre a Rússia, fazendo com que os arredores de Kiev se tornassem novo epicentro de tensões do conflito. O governo de Vladimir Putin nega a responsabilidade sobre as mortes e disse que vai apresentar provas de que não esteve envolvido no caso. Labetsky disse aos senadores que tem interesse em manter o fornecimento de todos os tipos de fertilizantes para o Brasil, como também de adquirir produtos agrícolas do país, citando a carne brasileira. Jornal do Meio-Dia. 12:48, vamos direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira trazendo as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Esta quarta-feira a gente traz como destaque algumas ocorrências da área policial. A Polícia Militar foi acionada até um determinado endereço, onde a vítima afirmava que uma mulher estava quebrando o seu veículo com um pedaço de madeira. Ao chegar no local, realmente a polícia encontrou essa mulher com um pedaço de madeira na mão, carro todo destruído e algumas janelas da casa também. A suposta vítima afirmou que havia comprado droga da autora, pago R$150 por essa droga e ela estava cobrando R$300. Já essa suposta autora afirma que teria vendido, na verdade, uma sandália para essa vítima e, como ela não pagava, ela foi até lá cobrar juros. Resultado, todo mundo foi para o 46º Batalhão, onde foi feito um termo circunstanciado de ocorrência por danos materiais. Tivemos também a prisão de um indivíduo. Ele estava caminhando ali na Avenida Coqueiros, quando a Polícia Militar, a Companhia de Policiamento Especializado, fez essa abordagem. Ele já tinha algumas informações de que esse indivíduo estaria praticando golpes em São Paulo. Exatamente, daqui de Mineiros, ele estava aplicando golpes em São Paulo. A polícia fez a sua abordagem, constatou que realmente havia esse mandado de prisão e o conduziu até a delegacia. Posteriormente, ele foi encaminhado à agência prisional para que fosse cumprido esse mandado de prisão expedido pela comarca daquele estado. A polícia conseguiu prender o autor de um furto em uma drogaria. Ele entrou nessa drogaria, fez a compra de um medicamento. Esse medicamento, para você comprar, tem que haver um cadastro aí na farmácia. E posterior à compra desse medicamento, ele começou a andar por ali dentro dessa farmácia e se apossar de bens alheios, ou seja, começou a furtar produtos de beleza, de rejuvenescimento. Após ele ter furtado, né, o gerente notou a falta desses pertences e começou então a olhar o circuito interno de segurança e viu quando esse indivíduo estava então furtando. Acionou a polícia. Como ele já tinha o cadastro na farmácia, foram até a residência dele, recuperaram os objetos e ele foi preso em flagrante. É muita inteligência, né? Furtar o ambiente onde você tem um cadastro com todas as suas informações e endereços. Deu bobeira e tá na cadeia agora. Eram estas as informações de hoje da redação J. Pereira. 12:51, chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima quarta-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.